Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de João, logo depois ali de Lucas, no capítulo 1. João tem o Evangelho, né? Não os Evangelhos, mas o Evangelho de João e as Epístolas de João, né? 1º, 2º e 3º João. Nós vamos ler o Evangelho de João. O último dos 4 sinóticos, né? Os versos de 35, João 1, do 35 ao 42. João 1, do 35 ao 42. E nos diz assim, ó, tá com a tua Bíblia aberta, deixa a tua Bíblia aberta. Não feche depois da leitura, porque nós vamos usar alguns textos aí, e é importante que você esteja com ele aberto. No dia seguinte, João 1, 35 a 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e pedimos que ela nos ensine, nos instrua e nos direcione. O Senhor que é o Supremo Mestre, o Senhor que é o Supremo Deus, o Senhor que é aquele que tem para nós as palavras de vida, venha nos instruir, nos direcionar, nos concedendo a Tua graça e misericórdia, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Continuando na nossa série, quem é Ele? É uma pergunta que nós estamos buscando responder através do conhecimento dos nomes e títulos de Cristo. Hoje nós vamos ver o Cristo como um mestre, Jesus Cristo como um mestre. E algo que é maravilhoso quando nós olhamos para o Evangelho de João, e eu tenho usado João aqui de maneira abundante para expor quem Cristo é, e isso não é de maneira aleatória, é proposital. Quando nós olhamos João, nós vemos a preocupação que esse apóstolo tinha a respeito da apresentação de Cristo Jesus. Dentre os 4 evangelhos, João tem uma particularidade maravilhosa em relação aos outros, que é a maneira como ele apresenta Cristo. João tem uma maneira toda particular de fazer. E ele se encarrega em cada nome de expressar a personalidade messiânica e divina de Jesus. Principalmente a ligação de filho e pai. João, em vários momentos, vai mostrar, ele vai falar, ele vai relatar essa ligação filial de Cristo com Deus. João vai apresentar a Jesus como filho de Deus. Ele vai falar que Jesus é o filho do homem. E ele então tem toda uma preocupação em apresentar a Jesus. Esse evangelho é maravilhoso por isto. A preocupação que ele tem. A maneira toda carinhosa, mas ao mesmo tempo toda verdadeira que João tem de falar a respeito de Cristo Jesus. E João mostra também, em seus relatos, a fidelidade e obediência de Cristo. Isso é algo também que está muito claro no Evangelho de João. Ele mostra Cristo como alguém obediente.
Ele mostra Cristo como alguém que cumpriu aquilo que o Pai determinou. Em João nós vamos ter a visão de um Cristo extremamente obediente, daquele que recebeu do Pai uma ordem e a cumpriu cabalmente. Nós vamos ver um Cristo que viu o que o Pai fez e expressou sobre a face da terra. Um Cristo que ouviu de Deus aquilo que era para ser feito e cumpriu cabalmente em cada um de seus atos. João apresenta um Cristo obediente. E nessa obediência, ele nos apresenta um Cristo como mestre. João traz aqui uma das apresentações que ele faz, e é engraçado que nos textos de João, ele faz várias apresentações. Nesse aqui nós vemos, por exemplo, nós poderíamos abordar a questão de Jesus ser o Cordeiro de Deus. Mas ele mostra que Jesus é o mestre, que Jesus recebeu autoridade sobre si para poder ensinar a outros os caminhos e os desígnios de Deus. Ele nos mostra, ele nos apresenta a Jesus como mestre. E é essa expressão de mestre, que do grego é didaskalos, ou em hebraico, em aramaico, rabi. João apresenta, né, ele fala, ele descreve ali os seus discípulos chamando a Jesus de rabi, que é em grego, e ele tem essa preocupação de ensinar, por isso que ele destaca ali, ele faz aquele adendo, né, que quer dizer mestre. Então ele está preocupado, né, de mostrar. Então quando ele fala desse mestre, desse rabi, ele nos mostra mais uma vez a preocupação em expressar fielmente quem é Jesus. E é o que nós vamos ver nessa noite. João nos apresenta Jesus como o mestre, como aquele que pode ensinar. E quando os discípulos de João olham para Cristo e falam e o chamam de rabi, dentro dessa fala, dentro desse título, há uma particularidade muito profunda. Mestre significa, ou rabi, significa literalmente meu grande. Mas era um termo de honra corriqueiro que um estudante dirigia a seu mestre, o seu professor, como a parte explicativo de João, que João faz aqui por causa dos seus leitores da língua grega. Por volta do fim do século I, depois de Cristo, a palavra rabi estava restrita a alguns professores ordenados que haviam completado com sucesso o curso apropriado de instrução rabínica. Mas aparentemente, nesse ponto do século, não havia nenhuma ordenação oficial, como nós temos hoje. Por exemplo, para se tornar um oficial da igreja presbiteriana, para o pastor se tornar um pastor presbiteriano, ele recebe sobre si uma ordenação especial. Ele cumpre os seus estudos, né? Ele cumpre o seu trajeto, ele é apresentado ao Sagrado Ministério, então ele é enviado ao seminário, ele estuda, ele cumpre o processo do seminário, ele retorna ao seu presbitério, ele então é licenciado e ele cumpre a sua licenciatura, que pode ser de 1 a 3 anos, né? Dentro do que preceitua a nossa Constituição, e aí tendo dado provas do seu chamado, contando com a simpatia da igreja, e mostrando então que ele tem a vocação, ele então passa a ser ordenado. Marca-se, faz uma avaliação no presbitério. O pastor, então, o licenciado, ele tem que pregar ao presbitério um sermão inspirado nas Sagradas Escrituras e que apresente ali conciso e com boa destreza todo o ensinamento da palavra de Deus, e sendo aprovado pelo seu presbitério, é marcado, então, o culto de ordenação, e ele é apresentado ao público, e ele faz, então, uma profissão de fé, dizendo, jurando, aquilo que ele irá cumprir. E aí, então, ele é colocado de joelhos, sobre ele se impõe as mãos dos oficiais presentes ali. Toda a igreja, numa atitude de bênção, também estende a sua mão e ele é ali ordenado. Então, nesse período não tinha nada disso que eu descrevi aqui para vocês.
Não tinha essa ordenação especial. O título, então, de mestre era usado como uma cortesia honorífica, aplicado por pessoas respeitosas, aqueles que eles reconheciam como professores públicos de um assunto divino. Então, quando aqueles homens olham para Cristo, não precisava de uma ordenação específica, uma imposição de mãos, mas pelo testemunho de Jesus, pelo que Jesus estava ensinando, pelo que eles haviam percebido na pessoa de Cristo, eles olhavam para ele e diziam: tu és o mestre, tu és aquele que pode nos conduzir. E quando eles chamam a Cristo de mestre, eles também estão dizendo: Senhor, eu quero me submeter a ti. Eu quero te obedecer. Eu quero andar contigo. E é o que acontece com aqueles 2 discípulos, aqueles 2 irmãos. Senhor, aonde tu serves? Eles perguntam. E Jesus fala para eles: vem ver. Na realidade, eles dizem: Senhor, nós queremos conhecer melhor o teu ministério. Ele encheu os nossos corações, ele abrasou os nossos corações. E Jesus fala: então venham comigo. Vocês vão andar comigo. E eu vou lhe ensinar. Eu vou ensinar vocês. Eu vou doutrinar vocês. Eu vou andar com vocês. Vocês vão andar comigo e vocês vão conhecer o caminho eterno. Então, quando eles chamam a Cristo de mestre, eles se submetem a Jesus em obediência. E aqui, então, nós abrimos um caminho para nós pensarmos na nossa vida e em Jesus como nosso mestre. Porque quando nós reconhecemos a Cristo como nosso mestre, algo que deve estar implícito em nós é a obediência a tudo aquilo que ele ensinar. Nós não podemos chamar alguém de mestre, nós não podemos dizer que há alguém sobre nós a nos ensinar, a nos orientar e a nos dirigir, se por essa pessoa nós não nutrirmos respeito e, ao mesmo tempo, dedicarmos obediência. Uma das grandes falências do sistema de ensino do nosso país é que hoje os alunos, é que hoje aqueles que estão ali para aprender, não respeitam aqueles que estão ali para ensinar. As nossas autoridades, o nosso governo, o sistema que está estabelecido, não respeita aqueles que ensinam. Não dão condições dignas, não dão remuneração digna, não reconhece de maneira digna aqueles que tão abençoadamente e tão dedicadamente doam as suas vidas, os seus talentos para ensinar a outros. Não há como andar debaixo do ensino de um mestre se não houver respeito e obediência. Então, se você tem a Jesus como teu mestre, você precisa obedecê-lo. A palavra nos diz: vós sois os meus amigos se fazem o que eu vos mando. Pastor, mas como eu vou obedecer a Cristo? Muitos fazem em modo automático, porque os outros fazem, é o efeito manada, porque ele obedece, eu obedeço também, porque ele anda, eu ando também. Não. Nós reconhecemos a Cristo como mestre segundo os seus atributos, segundo suas qualidades, segundo aquilo que as Sagradas Escrituras falam a respeito dele e que o qualificam como mestre. E João se preocupa com isso. João, e aqui eu quero usar hoje para a nossa exposição um contexto um pouco maior, não só o do texto que nós lemos, mas eu quero ler alguns outros textos para mostrar para você o porquê nós devemos e podemos reconhecer a Jesus como mestre. Mas João faz isso. E não só ele, a palavra de Deus, o Novo Testamento, ele é rico em mostrar qualidades que permitem nós olharmos para Cristo e o reconhecermos como mestre divino e como Senhor, que é digno e capaz de guiar as nossas vidas. E a primeira dessas qualidades, o primeiro desses atributos que nos leva a reconhecer a Jesus como mestre, é que Jesus é a essência de Deus sobre a terra. Eu reconheço e obedeço e ando debaixo da autoridade dele como mestre para a minha vida, porque Jesus é a essência de Deus sobre a face da terra.
João vai nos dizer, por isso eu pedi que você não feche a tua Bíblia, nesse texto mesmo que nós lemos, o verso 37 diz assim, olha, os dois discípulos ouvindo, aliás, o verso 36, perdão, eu li o 37, mas é o 36, diz assim, olha, João 1,36, e vendo Jesus passar, disse, olha o que João disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. João olha para Cristo e vê nele o quê? O Cordeiro de Deus. No verso 34, desse mesmo capítulo, diz assim, olha, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o quê? O Filho de Deus. E nós vamos ver em João 6, verso 69, só dá um pouquinho com a tua Bíblia aí, João 6, 69. Jesus estava ensinando, inclusive, nesse texto, ele está pregando, ele está ensinando, e a palavra dele é dura, e muitos vão desistindo, e Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês querem ir também? Vocês querem abandonar também? Vocês querem ir embora também? E respondeu-lhes no 68, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, olha só, João disse que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Santo de Deus. Ou seja, João olha e ele nos ensina e ele nos mostra que Jesus é o Mestre, por quê? Porque ele traz consigo a essência de Deus. Ele é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus e conhecendo a Deus e tendo Deus na sua mente e no seu coração, ele é capacitado para quê? Para nos ensinar a respeito de Deus. Ele é um mestre, porque com ele está a essência de Deus. Então quem vê a Cristo vê o Pai. O próprio Cristo afirma isso no relato feito em João, lá em 14, 9 e 10. Ou seja, quando vemos a Cristo e o temos em nossos corações, temos a essência do conhecimento de Deus. Porque o próprio Deus habita em nós. Olha que maravilha. Ele pode nos ensinar, ele pode nos conduzir, porque a essência de Deus está nele. Ele pode falar da vontade de Deus. Ele pode ser o mestre divino e capaz de nos ensinar sobre o reino de Deus e a sua justiça, por ser parte desse reino, por ser ele mesmo a justiça de Deus. Ele traz consigo toda a essência, toda a presença, toda a autoridade divina. E nós precisamos aprender sobre isso. É isso que tem que estar na tua mente e no teu coração. Por que eu devo seguir a Cristo? Não porque eu sou um boi de manada. Não porque eu sou mais um no meio do gado, não. Eu sigo a Cristo porque eu entendo, eu sei. O Senhor me deu faculdade para entender. Faculdade não é, eu não estou falando da academia. Estou falando de uma capacidade de entender. O Senhor me deu a entender que Ele é o próprio Deus. E que se eu quero conhecer mais e mais as coisas do reino, se eu quero saber mais e mais do que o Senhor Deus tem para mim, é nele que eu tenho que aprender. Isso abre outros entendimentos. Isso abre, por exemplo, o entendimento de qual mensagem, qual pregação eu tenho que ouvir. Eu vou gastar um tempo, eu vou investir um tempo ouvindo uma mensagem. Então eu vou tirar um tempo da minha vida agitada e corrida para ouvir um pregador. E aí você chega lá e o cara começa a pregar. Ou você abre lá na internet e o cara começa a pregar. Como eu sei se eu vou dar crédito àquela pregação? Se ela falar de Cristo. Se ela for cristocêntrica. Se ela trouxer no seu âmago a pessoa de Cristo Jesus. Como eu sei que uma igreja é qualificada? Como eu posso escolher uma igreja a qual eu vou
adorar o Senhor meu Deus, ao qual eu vou colocar a minha vida e vou ali servir com os meus dons e os meus talentos, se essa igreja é cristocêntrica, se ela busca a glória de Cristo Jesus, porque Ele manifesta a glória do Deus vivo. Então, aqui abre todo um entendimento para nós. E João mostra que Cristo, então, tinha essa capacidade, ele realmente era um mestre. João diz, no outro momento, que João nem era digno de mexer ali nas sandálias de Cristo. Tamanha autoridade que havia nele, tamanha messianidade, ele era divino. Em um outro momento, lá em João 3, João começa então aqui ele perde dois. Não perde, na realidade, ele transfere, ele estava fazendo um ótimo trabalho, mas aqueles dois eles vão a alguém maior. Mas João, de repente, começa a ver muitos saírem. Muitos começam a seguir a Cristo. E os que permaneceram ali com João o indagam. João tinha um ministério abençoadíssimo. Era um ministério reconhecido. Herodes reconhecia a João como um dos principais. Quando a cabeça de João foi pedida a Herodes, ele se entristeceu. João era um líder proeminente. Não por si só, mas pela unção de Deus que habitava nele. Mas os seus discípulos começam a ir. Nos dias de hoje, é como se a igreja começasse a murchar e muitas pessoas começassem a ir para outras igrejas. E os que permaneceram ali trazem essa preocupação a João. Olha, João, o que está acontecendo? Tem um outro pregando aí, e ele está fazendo grandes coisas, e os nossos estão indo para lá. O que nós vamos fazer, João? Vamos criar umas células? Vamos fazer um movimento de célula? Vamos colocar um grupo em cada casa para ver se a gente segura o povo e traz mais gente? O que nós vamos fazer, João? Vamos fazer um cultão de evangelismo, trazermos um pastor de renome, vamos fazer uma propaganda, um marketing, o que vamos fazer? E João olha e fala assim, nós não vamos fazer nada, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Não temos que fazer nada. Nós já fizemos, nós já endireitamos as veredas. E nós estamos apontando para ele. Por quê? Porque ele é o grande mestre. É a ele que vocês têm que seguir. Sabe por quê? Porque a essência de Deus está nele. Então isso qualifica como mestre. Outra coisa que nós precisamos observar e que as Escrituras nos mostram na sua graça e no seu poder é que Jesus, ele é o grande mestre e nós o devemos reconhecer como mestre porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós já lemos o texto, mas vamos ler de novo. João 6, 68, Jesus pergunta, vocês querem ir embora? E Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E o apóstolo Paulo afirma em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, olha só, quem melhor então para despertar a fé, nos ensinando a respeito da vontade do Pai, do que Cristo? Só Ele tem para nós as palavras de vida eterna, e se a fé é despertada pela mensagem, se a fé é despertada pela pregação, Cristo em si é a maior pregação. Ele é a palavra de vida eterna. Ele pode despertar no coração a fé salvadora. Então, nós vemos também que ele é o grande mestre por quê? Porque nele está a palavra de vida eterna. João diz que Jesus é o verbo de Deus. Lá em João 1, ele faz uma explanação maravilhosa. No princípio ele era o verbo era com Deus, estava com Deus. E João apresenta Cristo como verbo para falar que Cristo é a essência de Deus. Ele é a palavra de Deus em movimento. E ele é o movimento da palavra de Deus.
Então, se eu preciso de algo para avivar a minha alma, se eu preciso de algo para me trazer a vida, se eu preciso de algo para me animar, não vão ser nos livros de autoajuda, não vão ser nas palestras motivacionais, vai ser em Cristo que eu irei encontrar a vida eterna. Por quê? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Mas daí, gente, surge um problema aí. Um problema na nossa cultura oriental, aliás, ocidental, capitalista, e aqui eu não quero fazer uma crítica ao sistema, mas eu quero fazer uma crítica à maneira de pensar, é que as pessoas abandonaram essa ideia de Cristo como palavra de vida eterna. E hoje se tem buscado avivamento para a alma, tem buscado vida para os corações em fontes que não há vida, em fontes que não há avivamento. As pessoas estão buscando animar as suas almas, muitas vezes legada à depressão, muitas vezes em sofrimento, muitas vezes apagada pelas lutas da vida. Estão buscando aonde não há vida. Eles estão buscando aonde não há esperança. E nós precisamos voltar então ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque só um pode trazer esperança para nós. Só um pode alegrar a alma do abatido. Só um pode trazer a vida. Só um pode mergulhar no mais profundo e pegar aquele que estava morto e afogado e trazê-lo à tona e dar-lhe vida. Só Cristo Jesus, através do seu poder e da sua autoridade. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele, com as suas ordens, pode nos conduzir, nos direcionar e nos dar o entendimento da vida eterna. Só que veja bem, além disso que eu te falei, hoje nós temos um movimento muito forte, que não é ruim, mas que eu creio que está mal direcionado. E as pessoas têm acreditado que encontrarão essa vida também na teologia. Não faço crítica a ela, eu faço parte dela. Mas as pessoas acham que ter um estudo teológico, que ter um conhecimento teológico, por si só, há de avivar o coração do moribundo. Há de trazer vida a quem está morto. É importante que você tenha uma boa teologia. É importante que você tenha conhecimento. Mas a letra por si só não aviva ninguém. Não adianta nada você ter conhecimento teórico, técnico, você saber os originais, recitar a Bíblia no grego, no hebraico, se não houver unção do Espírito Santo na tua vida. Não adianta nada você ter conhecimento técnico, teórico, se você não for um crente piedoso. Se você não trouxer com você o poder do Espírito Santo de Deus. As palavras de vida eterna não se adquirem por si só. É Cristo quem inculca elas em nossos corações e nossas mentes. Então, mais do que um academicismo, e eu não sou contra estudar, vocês sabem disso. Eu não sou contra o conhecimento, vocês sabem disso. Mas sem unção do Espírito Santo, sem joelho no chão, sem boca no pó, sem reconhecer pecados, sem confessar pecados, sem arrependimentos, a letra por si só vai matar o teu coração. Se você quer essas palavras de vida eterna, transformando a tua vida, você precisa conhecer a essência de Cristo. E aí você vai ter que transpassar a teologia, porque Cristo tem que entrar no teu coração, Ele tem que habitar as tuas entranhas, como teu Senhor e como teu Salvador. Como aquele que pode mudar a tua história. É muito bonita você trazer mensagens bem elaboradas, boas ocupações, boas didáticas. Mas sem unção do Espírito Santo, são letras vazias. Sem boca no pó, sem joelho dobrado, sem o rubor da vergonha, do pecado ardendo nas nossas faces, não vai produzir nada.
Hoje as pessoas não coram mais de vergonha. Tem um ótimo conhecimento teológico, um bom escopo, um bom cabedal, mas um coração podre. Quando Pedro recita, só tu tens as palavras de vida eterna, o que ele está dizendo, Senhor, tu está entrando em nós, nos transformando, nos mudando, gerando vida, e vida em abundância. Isso nos leva a não só conhecer a palavra, então, não só a conhecer o verbo de Deus, é importante conhecê-lo, mas é importante também fazê-lo conhecido. Através da tua vida, através da tua unção, da tua piedade, do mover do Espírito Santo na tua vida. Há muito conhecimento técnico, há muito conhecimento teórico. Cultive isso, não perca, estude, tenha conhecimento, saiba defender a tua fé. Mas não perca nunca, nunca o desejo de santidade, de andar com Deus, de ser um com Cristo Jesus. Aí sim, o verbo de Deus é glorificado. Aí sim, o verbo de Deus é adorado. Para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu é capaz de encher os nossos corações de vida. E nós reconhecemos então a Cristo, porque Ele é este, capaz de trazer vida e transformação aos nossos corações. E nós encerramos aprendendo e reconhecendo que Cristo é o verdadeiro mestre. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o mestre divino, porque só Jesus pode salvar pecadores, ou pode salvar o pecador e conduzi-lo ao Deus vivo. Ele é mestre porque só Ele salva o pecador e o conduz ao Deus vivo. E mais uma vez, João ensinando, lá em 14, verso 6. Vamos lá? Dá uma andada com a tua Bíblia aí. João 14, 6. Respondeu-lhes Jesus. Essa resposta é maravilhosa, né? Estou esperando você abrir a Bíblia para você ver a resposta comigo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Quer mestre maior do que esse? Quer mestre melhor do que esse? Que reúne em si a verdade, a vida e o caminho que leva a Deus? Quer mestre mais poderoso do que esse? Que conhece de maneira própria e viva o caminho que conduz a Deus? E João deixa isso muito claro. Ele é mestre, ele é aquele que nós podemos seguir, ele é aquele que nós podemos entregar a nossa vida, como aqueles dois discípulos que falaram, então nós vamos contigo, e andaram com Jesus, e com ele viveu, e por ele morreu. Por quê? Porque eles viram que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. Só o mestre, então, pode nos ensinar e conduzir a Deus. Esse é o poder do evangelho da salvação. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Como nós aprendemos lá em Hebreus 12, 2. Ele é quem pode nos conduzir a Deus. Por quê? Porque ele tem consigo a vida, e ele nos ensina sobre esta vida, sobre essa autoridade de vida, ele nos transmite, ele comunica a nós essa vida. Quando ele nos salva, ele nos elege, ele nos lava pelo seu sangue, ele comunica a nós vida. Ele é a verdade, ele não só ensina a verdade, ele é a própria verdade. João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra é a verdade, a palavra do Senhor. Cristo é a verdade de Deus. E se nós queremos chegar até o Pai, nós precisamos conhecer a verdade. Então nós precisamos conhecer de Cristo. Só Ele pode nos ensinar. Só nele nós podemos aprender. Quando aprendemos dele, aprendemos a verdade eterna. E ele é o caminho.
O que quebra essa ideia piedosa, na realidade pietista, essa ideia distorcida de que todos os caminhos levam a Deus. Se você costuma recitar a isso, para ser bonzinho com as pessoas, para não ficar de mal com ninguém, para não ter problema com as outras religiões, para com isso, isso é mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só Cristo Jesus é o caminho que leva a Deus. Só Cristo Jesus. Ah, mas lá na igreja tal eles falam de Jesus. Não, falar é uma coisa. Viver para Ele em adoração única e sincera a Ele é outra coisa. Não adianta nada eu dizer que eu sirvo a Cristo e adorar a outros deuses. Ah, eu não adoro, eu venero. Qual que é a diferença? Não adianta nada eu dizer que sirvo a Cristo, mas o centro do meu culto é Mamon. Eu reúno a igreja só para pedir dinheiro. É o que acontece com muitas igrejas evangélicas. Na realidade, com a sua grande maioria. O culto não é a Cristo, é a Mamon. Nos reunimos para quê? Para esfolar o crente. E quanto mais tirarmos dele, melhor. Isso é adorar a Cristo? Isso é apresentar o caminho da verdade? Isso é falar da vida? Então, só um caminho leva a Deus. Jesus Cristo. Não é o pastor também que leva a Deus, não, tá? O pastor não salva ninguém. Ele tem que comunicar a verdade, a palavra da verdade. Agora, você seguir um pastor, aí eu sigo o pastor tal na rede social, aí eu estou no Instagram do pastor, e sabe o que aconteceu esses dias? Eu mandei uma mensagem lá, e ele me respondeu, estou salvo. Misericórdia, né, irmãos? Recebeu a mensagem, né? Não é do pastor, não, né? Alguns pastores desses famosos, de vez em quando, me respondem. É porque eu entro e dou cada chalapoletada lá nas histórias, eles me respondem, né? Nunca me respondem muito bonzinho, não. Mas me respondem, né? Mas isso não salva ninguém. O que salva é você conhecer a Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui sabe qual é o entendimento que nós temos? O entendimento do Evangelho. Falei hoje pela manhã, na nossa classe lá embaixo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é Cristo vindo até nós, comunicando graça e salvando o pecador. É diferente da religião, que busca inventar coisas para agradar a Deus e apagar a sua ira santa. Então, nós podemos dizer que Cristo é o Mestre, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e a vida. E por isso nós acreditamos que Ele salva e que Ele conduz pecadores até o Senhor, nosso Deus. Sem Ele nós não poderíamos ir. Sem Ele nós não poderíamos chegar. Na realidade, sem Ele nós não reconheceríamos a nossa falha, nosso pecado que nos afasta de Deus. Por isso, nós podemos confiar que Ele é o Supremo Mestre. Por isso aqueles homens acreditaram. Por isso João olha e diz, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Mestre Divino. Por quê? Porque Ele tem essa capacidade de salvar e de conduzir até Deus. Porém, amados, dentro disso tudo que vocês ouviram, disso tudo que vocês aprenderam, uma coisa precisa ser ressaltada. E eu quero voltar lá ao começo da mensagem. Não adianta nada dizer que Cristo é o Mestre. Não adianta nada você saber esses textos decore e salteado. Não adianta nada você saber esses textos decore e salteado nos originais. Não adianta nada você saber os textos decore e salteado nos originais e comentado pelos melhores teólogos da face da terra. Se isso não for uma verdade que te leva à obediência. A obedecer de maneira servil e pronta aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso o próprio Cristo, falando do seu atributo como mestre, lá em João 7,17, ele diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E aqui Jesus vai discorrendo e ele fala, vocês têm que me obedecer. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aquilo que vem da parte de Deus.
eu não estou mentindo, eu não estou falando de mim mesmo. A dignidade não está em mim mesmo, mas está naquele que me enviou. Eu sou mestre das coisas daquele que me enviou. E se nós seguimos então a Cristo e obedecemos às suas palavras, Ele é o nosso mestre e Senhor. E nós, com Ele, reinaremos e herdaremos a sua graça eterna. E com Ele viveremos eternamente, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então o mestre, Ele é esse, capaz de mudar a nossa história, de transformar a nossa vida, porque Ele é a essência de Deus sobre a terra. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E só Ele pode salvar o pecador e conduzi-lo ao Deus vivo. Amém? Oremos então. Bondoso Deus, agradecemos a Ti pela palavra, pela mensagem, pelo evangelho comunicado a cada um de nós. Que os nossos corações se alegrem em Ti. Que os nossos corações, ó Pai, busquem a Tua presença. E que nada nem ninguém nos afaste, ó Pai, do Teu amor maravilhoso. Aprendemos de Ti nessa noite como um mestre. E que nós não fiquemos somente no conhecimento, mas que possamos ir para a prática, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Senhor nos deu. Assim Te honramos como o Mestre Supremo, assim Te glorificamos como Deus das nossas vidas. E assim, ó Pai, nós vivemos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Coloca a Tua mensagem viva nos nossos corações e que nós possamos vivê-la eternamente para a honra e para o louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo, esteja presente nas nossas vidas, não só hoje, mas nos acompanhe todos sempre. E os que creem dizem amém e amém.